Capítulo 239, Refinamento bem-sucedido. Tradução, GP Revisão, Azel. Dentro da caverna da montanha, Lindung de repente abriu os olhos, enquanto um prazer imenso enchia seus olhos. Você conseguiu! O pequeno Martin, que estivera esperando do lado de fora, ficou ligeiramente surpreso quando viu sua aparência, quando de certa forma perguntou, incrédulo. Parece que eu consegui limpar toda a aura selvagem contida dentro. Lindung humildemente coçou a cabeça. Parece que esse processo de refinamento não foi tão difícil quanto ele imaginou. É provavelmente devido ao trovão Yuan do grande corpo. O pequeno Martin afundou em um pensamento profundo, antes de falar momentos depois. Nunca esperava que o poder do raio contido no trovão Yuan do grande corpo, na verdade, tivesse um efeito limitador tão potente sobre esse tipo de emoções negativas. Baseado em sua estimativa original, levaria vários dias para que Lindung se livrasse das emoções selvagens contidas na essência de sangue do macaco-dragão ancião. No entanto, agora, ele encurtou a duração em quase 10 vezes. Lindung gentilmente acenou com a cabeça. Anteriormente, quando ele estava refinando a essência de sangue, ele sentiu claramente que o trovão Yuan do grande corpo tinha um potente efeito de restrição sobre esse tipo de emoções negativas. Se não fosse por esse efeito, provavelmente não seria tão fácil para ele realizar essa etapa. Agora que a essência de sangue do dragão macaco ancião foi refinada, podemos prosseguir com a próxima fase, a absorção do sangue. Essa assim chamada absorção de sangue, era o passo final para cultivar a transformação do macaco demoníaco, e tem como objetivo permitir que o sangue de uma pessoa se funda com a essência de sangue do dragão macaco ancião e forme um laço. Depois disso, você será capaz de utilizar o poder da essência de sangue do macaco-dragão ancião, e fortalecer o corpo tremendamente a partir de dentro. Quando ele pensou sobre este ponto, Lindung sorriu antes de ele mais uma vez fechar os olhos. Agora, em cima de seu Dantian e acima de seu Yuandan, havia uma gota de sangue fresco brilhante pairando acima. Enquanto se contorcia lentamente, parecia que era senciente. Agora mesmo, essa gota de sangue de essência não resistiu mais aos comandos de Lindung. Assim, com um movimento de sua mente, a essência de sangue do macaco-dragão ancião imediatamente flutuou para fora de seu Dantian e se transformou em incontáveis fios de sangue, antes que eles voassem em direção a cada vaso sanguíneo no corpo de Lindung. Buzbuz. A essência de sangue do macaco-dragão ancião cobria seus vasos sanguíneos, antes de penetrar lentamente. Imediatamente, eles começaram a se misturar com o sangue fresco contido. Gush-gush. À instância desses dois fluxos de sangue interagirão, Lindung claramente sentiu como se todo o seu corpo tivesse sido injetado com uma grande quantidade de testosterona, uma vez que de repente se tornou extremamente musculoso. Sob sua pele, uma força formidável, que até mesmo ele acharia temível, era como um dragão enquanto freneticamente retumbava ao redor e tentava atravessar seu corpo e demonstrar sua aterradora destreza destrutiva. Ao mesmo tempo, traços de uma vermelhidão sanguínea jorraram dos olhos de Lindung. No entanto, ao contrário de Lúgio, Lindung não perdeu a cabeça quando executou a transformação do macaco demoníaco. Em vez disso, uma expressão calma estava contida em seus olhos vermelhos sangue. O corpo de Lindung subitamente se levantou. Sob sua pele, fluxos de um brilho escuro emergiram de baixo. De longe, ele parecia uma Ashura irregular que saía do inferno, cheia de um poder extremamente selvagem. Uma força tão aterrorizante. Ao sentir aquela enorme energia maníaca percorrendo seu corpo, um sorriso brilhante surgiu no rosto de Lindung. Ele podia sentir claramente que agora, apenas usando seu corpo físico sozinho, ele poderia se igualar a um especialista inicial no estágio da criação da forma. Além disso, se ele usasse seu poder e o corpo de bronze do trovão, mesmo que enfrentasse um praticante elite do estágio da criação do Ki, ele tinha toda a confiança de que poderia lutar contra ele. Estrondo.
O corpo de Lindung se virou quando seu pé se projetou. Prontamente, uma pedra gigante atrás dele explodiu em pó. Então, ele começou a executar um conjunto de movimentos do punho. Imediatamente, o ar dentro da caverna da montanha começou a explodir, quando incontáveis canhões de ar se formaram devido aos socos de Lindung e começaram a explodir nas paredes das cavernas das montanhas circundantes, fazendo surgir crateras gigantescas. Estrondo. Lindung deu um soco, antes que o pedregulho gigante que bloqueava a caverna da montanha imediatamente explodisse como um pedaço de tofu. Então, sua figura brilhou antes dele sair da caverna da montanha e permitir que os raios do sol se derramassem sobre seu corpo. Então, quando ele estava satisfeito, ele finalmente lançou um rugido alto em direção aos céus. Sua voz era como ondas de estrondos sônicos, eles causaram rachaduras que emergiram nos pedregulhos ao redor. Em um pequeno pico de montanha perto da caverna de Lindung, havia várias figuras escondidas lá. Um deles parecia bastante familiar. Em uma inspeção mais minuciosa, percebi-se que ele era na verdade o ancião de cabelos grisalhos, que havia arrancado a fruta das 1000 bestas de Lindung. Neste exato momento, o rosto dessa ancião da seita da espada antiga estava extremamente escuro. Originalmente, ele não foi autorizado a deixar as premissas da seita. No entanto, uma vez que sua seita era verdadeiramente a mais forte da região, no final, o líder da seita da espada antiga não teve escolha a não ser mandá-lo para as terras baixas anciãs novamente e inspecionar cada movimento do macaco dragão ancião, a fim de impedir outro ataque daquela besta. Aquele ancião de cabelos grisalhos estava sentado em uma pedra. Sua expressão facial sombria fez com que os discípulos da seita da espada antiga mantivessem distância dele. Afinal, eles tinham acabado de testemunhar um discípulo, que foi enviado voando com um único tapa dele. Assim, eles sabiam que seria um movimento extremamente tolo perturbá-lo agora. Aquele ancião de cabelos grisalhos sentou-se em silêncio. De repente, sua expressão facial mudou, quando ele ouviu um leve rugido. No entanto, o que o intrigou foi que essa voz soava vagamente familiar. Todos vocês fiquem aqui e monitorem o macaco dragão ancião. Um brilho piscou em seus olhos, enquanto aquele ancião com cabelos grisalhos ordenava severamente. Então, seu corpo se transformou em um clarão cinza antes dele sair correndo e deixar para trás seus discípulos da seita da espada antiga. Aquele ancião de cabelos grisalhos viajou rápido pela floresta. Em apenas meio minuto, ele finalmente viu aquela figura que estava rugindo em direção aos céus. Quando ele viu a figura pela primeira vez, aquele ancião de cabelos grisalhos congelou. Então, toda a raiva reprimida em seu coração imediatamente explodiu como dinamite. Na verdade é você, bastardo! Um rugido furioso de repente irrompeu nesta área. Este súbito rugido enfurecido fez Lindung ficar um pouco surpreso. Virando a cabeça, ele então viu aquele ancião com cabelos grisalhos, que estava cheio de uma aura assassina ameaçadora. Imediatamente, seus olhos começaram a piscar. Evidentemente, ele não esperava que voltasse a encontrar este velho sujeito. Assim, enquanto Lindung estava pensando, aquele ancião de cabelos grisalhos, cheio de uma aura assassina ameaçadora, já havia se aproximado de Lindung. Seus olhos estavam levemente vermelhos de sangue enquanto ele olhava para Lindung. Baseado no ódio contido em seus olhos, parece que ele estava louco para esfolá-lo vivo. Se não fosse por Lindung, ele não teria trazido a fruta das 1000 bestas. Então, ele não teria trazido tal catástrofe para sua seita da espada antiga e ele definitivamente não seria repreendido tão terrivelmente pelo seu líder da seita. Assim, o causador de todos esses eventos foi esse bastardo parado na frente dele. Pequeno bastardo, demorei um pouco para encontrar você. Se eu não rasgá-lo em pedaços hoje, então não estou apto a ser um ancião da seita da espada antiga. Aquele ancião de cabelos grisalhos gritou com raiva.
Lindung casualmente lançou-lhe um olhar, antes de seus olhos varrerem seus arredores. Um estágio inicial da criação do Ki. Agora, ele não precisava tê-lo ao contrário de antes. Pequeno bastardo, você deve morrer por minhas mãos. Quando aquele ancião de cabelos grisalhos viu a expressão de Lindung, ele foi imediatamente dominado pela raiva. Com uma expressão horrorosa em seus olhos, sua figura brilhou antes que um ataque de garra cruel rasgasse imediatamente em direção à cabeça de Lindung. Snort! Quando ele viu que este velho imediatamente atacou depois que falou, Lindung bufou involuntariamente. Sem qualquer intenção de recuar, Lindung deu um passo à frente. Então, um brilho preto e dourado brilhou em sua palma agora alargada, antes que ele rapidamente batesse contra o ataque de garra feroz daquele ancião. Estrondo. Quando a garra e o punho colidiram, um vento de choque extraordinariamente formidável explodiu, enquanto todas as pedras e pedregulhos dentro de um raio de 10 metros em volta imediatamente irrompessem em poeira por aquele choque. Embora houvesse uma grande lacuna entre os níveis de cultivo, o resultado final pegou a maioria das pessoas de surpresa. Como ele enfrentou um ataque formidável de um especialista no estágio inicial da criação do Ki, Lindung não recuou em nada. Em vez disso, a força aterrorizante que brotou de seu punho fez o ancião de cabelos grisalhos recuar meio passo. Como isso é possível? Mesmo que ele tenha se estabilizado depois de dar meio passo, as ondas, sem dúvida, surgiram dentro do coração daquele ancião. Ele nunca esperou que um garoto do estágio inicial da criação da forma fosse realmente capaz de derrotar um praticante de estágio de criação do Ki como ele. Haha! Em contraste com o choque experimentado por aquele ancião, Lindung liberou involuntariamente uma risada calorosa. O primeiro ataque de garra foi realmente extremamente formidável. Se não fosse pelo fato de que ele havia executado a transformação do macaco demoníaco e fortalecido seu corpo físico tremendamente, sua palma provavelmente teria sido arrancada. No entanto, agora, ele só sofreu 5 pequenas feridas. Velho desgraçado, você quer me matar, mas eu tenho medo que você não tenha as qualificações. Lindung riu com vontade. Agora, mesmo quando ele enfrentou um especialista no estágio da criação do Ki, ele não tinha mais motivos para temer. A força que ele ganhou de sua transformação do macaco demoníaco, que foi baseada na essência de sangue do macaco dragão ancião, foi suficiente para ele preencher a enorme lacuna entre o estágio da criação da forma e o estágio da criação do Ki. Ancião Ru. Atrás daquele ancião com cabelos grisalhos, várias dúzias de figuras surgiram. Eles eram discípulos da seita da espada antiga que foram atraídos pela comoção. No entanto, sua força representava pouca ameaça para Lindung. A expressão facial daquele ancião estava escura e ele não se incomodou em olhar para o seu reforço. Enquanto ele olhava para Lindung, ondas contendo uma poderosa vibração de poder Yuan lentamente emergiram de dentro de seu corpo. Pequeno bastardo, isso não é nada para se orgulhar. Não é obrigado a haver um limite de tempo para este tipo de artes marciais que melhoram o corpo. Uma vez que seu tempo se esgote, esse velho matará você com facilidade. O ancião de cabelos grisalhos disse cautelosamente. Contido em sua voz estava uma intenção de matar espessa. Todos vocês cercam esta área, certifique-se de que esse pequeno bastardo não escape. Hoje vou despedaçá-lo com minhas próprias mãos. Aquele ancião com expressão facial de cabelos grisalhos era extremamente medonho. Evidentemente, ele odiava Lindung em seus ossos. Agora que ele finalmente havia o encontrado, ele não permitiria que partisse facilmente. Sim. Quando ouviram o comando daquele ancião de cabelo grisalho, os discípulos da seita da espada antiga apressadamente responderam antes de se espalharem e cercarem a área. Enquanto olhava para aquele ancião de cabelos grisalhos, cujo corpo agora liberava as vibrações de poder Yuan que excediam em muito os praticantes do estágio da criação da forma, Lindung lambeu os lábios.
Não havia um único traço de medo em seu rosto, mas surgiu uma intenção de batalha maníaca. Naquela época, Lin Langtian deveria estar no estágio da criação do Qi. No entanto, nesta fase, que anteriormente parecia intransponível para Lindung, agora não parecia mais tão invencível. Hoje, ele descobriria o quão poderoso é um especialista no estágio da criação do Qi.